Saudações vascaínas! Paulinho, o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols pelo Atlético Mineiro, deixou claro seu apreço pelo Vasco, manifestando o desejo de voltar ao clube no futuro. A SAF tentou contatá-lo antes de seu acordo com o Galo Mineiro, mas considerou os valores fora do alcance. O jogador, que iniciou sua carreira no Vasco e foi vendido ao Bayer Leverkusen em 2018, expressou seu carinho pelo clube durante uma entrevista a um canal, afirmando que ficaria feliz em retornar para casa, embora seu foco atual seja contribuir com o Atlético. A tentativa de repatriá-lo aconteceu no ano passado, mas os valores exigidos não se encaixaram no orçamento do Vasco. Com a impossibilidade de um retorno, Paulinho acabou indo para o Atlético Mineiro, onde se destacou e conquistou uma vaga na seleção brasileira. Olha, o ano do Vasco foi muito tenso, tá? O time lutou contra o rebaixamento até o final do Brasileirão. A gente vai relembrar agora como foi o ano do Vascão com o nosso querido Flávio Nick. Cadê? O Vasco investiu pesado para o ano do retorno à elite depois de 2 temporadas na Série B. O cofre estava cheio, era o início da SAF. Foram contratados 16 jogadores em um investimento de mais de 100 milhões de reais. Maurício Barbieri não resistiu à sequência negativa e foi demitido. A chave começou a virar no meio do ano. Com um novo investimento, chegaram 9 reforços. Destaque para o argentino Verratti, que resolveu o problema de gol da equipe. Outro argentino que fez a diferença foi o experiente técnico Ramon Dias. Ele assumiu com o time na penúltima colocação. A promessa "não vá barrar" virou lema no clube. Vasco não vai baixar. Manteve o Vasco na primeira divisão. A festa foi de alívio em São Januário. O vascaíno imaginava que, com o clube se transformando em empresa, não sofreria mais com o risco de rebaixamento. Não foi o que aconteceu. Mas o time teve bons momentos no segundo semestre e permaneceu na elite. A gente veio aqui, em São Januário, para perguntar ao torcedor que nota ele dá ao desempenho da equipe em 2023. Pô, Vinique, a minha nota para o desempenho é 4,5. Primeiro semestre, para mim, foi uma nota 0. Pelo segundo turno, eu dou uma 9. Então, na média geral, 4,5. Eu acho que o Vasco tirou uma nota 7. Começou ali naquele meio, não acreditando no jogo. Eu dou nota 6 pro Vasco. Bem, seria 10, se ele mantesse aquela mesma pegada que ele teve no segundo turno pro primeiro turno. A minha nota é 4. O Vasco, este ano, não fez o que a gente esperava. No primeiro turno, daria 3,5, que foi muito irregular. No segundo turno, daria uma nota 7,5, porque melhorou bastante e conseguimos a classificação. É 100, pô. 100, acabou o sofrimento, agora nós vamos ganhar tudo. Acabou, Ramon Dias está aí, ele é Alexandre Matos, né? Alexandre Matos chegou, contratação lá em cima, no alto, esquece, pô. Nós vamos ganhar todo mundo, é o Vasco, Força Jovem, Zona Oeste, Zona Família. Seria uma nota, o mínimo para passar de ano, né? Então, nota 6, se livrou, mas a perspectiva aparentemente é boa para 2024. E vamos torcer para o Vasco, né, voltar a glória que sempre teve, né? Muito bem, daqui a pouco o Vene tem drone do Vasco da Gama com o Paulo Henrique. Ô, Vinique, a torcida, ela começou, ai meu Deus, como é que vai ser para 2024? Chegou Alexandre Matos, que alegria, 240 milhões para contratar. Aí veio um tal de Vene Casagrande, não, gente, deixa eu te falar, trazendo uma informação balde de aqui, água fria. 240 milhões não é para contratar, não. E, na verdade, não foi o Vene que escolheu isso, não, foi o Vasco. O Vene só noticiou mesmo. Aí o Vene contou, gente, tô passando aqui para contar que os 240 milhões não são para contratações, é para um monte de coisa. Inclusive, contratar também. Aí vem o Alexandre Matos e fala, não, mas eu não vou gastar muito dinheiro com contratação porque a gente não tem. Aí o torcedor, meu Deus, agora ferrou tudo. Mas, em contrapartida, tem aquela galera mais otimista que é, o Alexandre Matos está aí para isso. Para resolver um problema mesmo sem uma grana tão grande.
com a experiência, com o olhar de futebol. Tem prestígio no mercado, ele tem principalmente. credibilidade. É diferente, né, o convite para um jogador, uma proposta, quando vem de um cara desse. O telefone toca, o jogador, pô, Alexandre Matos, ele sabe que vai ser que é um trabalho sério, que é um cara competente, que passa credibilidade, que monta time para ganhar título, porque o jogador também quer chegar numa equipe, que ele olha e tem uma expectativa que vai ser boa a temporada, que vai brigar por título. O torcedor do Vasco viveu 2 momentos diferentes. A linha, né, das respostas aí dos torcedores bem parecida, porque o primeiro turno foi a grande decepção, o pessoal deu a nota baixíssima, mas a forma como escapou do rebaixamento, que o time apresentou no segundo turno, o torcedor gostou, com o Ramon Dias, com o Verrete, o Payet, o time se ajeitou no segundo turno, mas não deu aquela impressão, com esse time, tudo bem, mantém que ano que vem a gente vai brigar para ser campeão brasileiro, por vaga da Libertadores. Não é isso que o vascaíno pensa. Chega o Alexandre Matos, ele fica com a esperança. Calma aí, não tá tão ruim esse time, mas 2, 3 peças ali para arrumar casa, de repente o Vasco já chega para brigar por coisa grande no Campeonato Brasileiro. Mas agora tá na mão do Alexandre Matos. Agora a galera tá esperando ver a movimentação dele para saber até onde o Vasco pode chegar esse ano. Ô, Vene, antes de contar o drone, que vai ser agora, fala pro torcedor vascaíno que não foi você que escolheu não contratar com os 240 milhões, tá? Que eu vi um povo mandar mensagem, avisa esse tal de Vene aí, seu amiguinho, que é pra ele não se meter com o Vasco, não. A culpa é do Vene, gente. Os 240 milhões, não sei o quê. Conta aí pro povo. Tanto é que passou o Natal, não teve nenhum presente. Nada até agora, né? Eu tô falando alguma mentira? Não. Não teve. Aí muita gente vai argumentar assim, tudo bem, mas a 77 ainda tá avaliando, mas tudo bem. Enquanto avalia, o Vasco tá fazendo contratação. Porque o que a gente vai falar agora do Paulo Henrique não deixa de ser uma contratação. Então fale do Paulo Henrique, é drone seu? Fale de drone, então, para Vene. Primeiro, o acordo entre Vasco e Atlético Mineiro, primeiro foi noticiado pelos amigos da Rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte. Nós confirmamos a informação e apuramos também os valores dessa aquisição. O Vasco vai pagar ao Atlético Mineiro $1 milhão, tá? Cerca de 4,8 milhões de reais, por 70% desse jogador que tem 27 anos. Então tá tudo certo, em breve, inclusive pode ser hoje o anúncio oficial, tanto do Atlético Mineiro quanto do Vasco da Gama, porque estavam já trocando o documento, faltava a assinatura do jogador. Em breve o Vasco anuncia essa contratação, que eu considero uma baita contratação, sabe por quê? Muita gente vai falar assim, nossa, valor alto para um lateral de 27 anos. Primeiro que eu discordo, estamos falando de uma posição que é extremamente carente no futebol brasileiro. Estamos falando de um jogador que já atuou pelo Vasco em 2023, mostrou serviço, terminou muito bem com o técnico Ramon Dias, que queria a permanência dele. Então você faz um investimento sabendo que você terá retorno. É totalmente diferente quando você contrata um jogador e você não sabe como ele vai atuar. Então, exemplo, o De La Cruz no Flamengo, a gente não sabe, baita contratação, mas a gente não sabe se ele vai se adaptar ao futebol carioca, ao Brasil. Na verdade, o Paulo Henrique ele já está adaptado ao Vasco, por isso que eu acho uma baita contratação no Vasco. E o Vasco passou por uma confusão ali na lateral direita, que foi, na verdade, o extremo oposto da esquerda com o Piton. O Piton apresentou uma grande regularidade durante toda a temporada, e pelo lado direito era o Pumita, que chegou avassalador, muito bom, mas que defensivamente deixava lacunas. Aí botava o Bambu por ali, mas que não era nem ofensivo e nem legal defensivamente, não funciona. Mas às vezes uma grande até insistência do Ramon em relação a esse jogador na lateral direita. E aí, teve até um jogo, um negócio de Botafogo. Ele fez gol. Esse negócio de Botafogo. E ele realmente foi um cara que em algum momento ali se desenhou com uma certa importância, pelas vezes que entrava, Flavinho, e dava conta do recado. Eu acho ele um bom lateral, tirando aquele jogo do Botafogo, dá uma raiva desse garoto, mas é um bom lateral. Eu acho uma boa do Vasco comprar esse jogador. E até pelo valor, né? A gente está acompanhando aqui as negociações, tudo 10 milhões de euros para cima, e o cara vem $1 milhão que o Vene está colocando. Ótima contratação, o cara já está adaptado, o cara já está pronto, já é do clube. O Pumita começou muito bem o ano. O Pumita entrou na seleção do Campeonato Carioca, eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca. Depois caiu, principalmente por falhas no sistema defensivo. O Ramon Dias, a princípio, colocou o time com 3 zagueiros. O Robson Bambu ali meio torto, meio duro na lateral direita, não funcionou. O Paulo Henrique resolveu e no jogo contra o Bragantino, que o Vasco escapou do rebaixamento, ele foi o melhor em campo, na minha opinião. Estava lá em São Januário, ele que faz uma jogada tipo de ponta direita, chega no fundo, cruza pro gol, que salvou do Serginho, que salvou o Vasco do rebaixamento. Então o cara termina em alta, com a torcida aprovando. Ele resolveu o sistema defensivo e foi evoluindo.
ofensivamente, fez o gol contra o Botafogo, o cruzamento do gol que salvou o Vasco, foi muito bem naquele jogo contra o Bragantino. Então, ótimo acerto do Vasco, o cara já é da casa, já dá adaptado, já tá no time, E não o técnico teve gosta dele e não foi caro. Imagina a consequência. Tudo para começar muito bem a temporada, a próxima temporada.